o produto dos N termos de uma progressão geométrica. Assunto cobradíssimo em vestibulares e no Enem. Nós vamos dar uma olhadinha nele hoje. O produto de termos de uma PA é eu pegar o A1 vezes o A2 vezes o A3 vezes o A4 até o AN, certo? Só que, para a gente chegar na fórmula deste produto, nós iremos fazer o seguinte. Ao invés de escrever A1 vezes A2, o A2, se eu pegar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, a gente sabe, e a gente já viu, inclusive o link tá na descrição do vídeo, que a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, o A2 vai ser a 1 vezes q elevado a 2 menos 1, que é 1, que é q, certo? Então, ao invés de colocar A2, eu vou colocar A1 vezes Q, ao invés do A3, A1 vezes Q ao quadrado, do A4, A1 vezes Q ao cubo, e assim por diante, até o AN, que eu vou colocar A1 vezes Q elevado a N menos 1. Agora vamos olhar o seguinte, nós temos duas incógnitas aí. Tem o A1, que aparece em todos os termos, do primeiro termo até o enésimo termo, que é o AN, certo? E todos os A1 têm expoente igual a 1. Então, é 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até o N. Eu posso fazer, então, o que é N vezes 1. Então, o expoente do A1 é nada mais é que N vezes 1, que é N, certo? Lembrando que, quando eu tenho bases iguais, eu posso conservar a base e somar os expoentes. E é isso que nós estamos fazendo. Só que agora vamos dar uma olhada pro Q, que é a nossa razão. O Q, ele não, além de não aparecer em todos os termos, né, que ele não aparece no primeiro termo, ele não tem os expoentes iguais. Então, eu não posso simplesmente pegar n vezes 1 termos e multiplicar por n, porque eu vou estar fazendo coisa errada. O que eu posso fazer aí, o que é o caminho mais simples, é ver, eles vão aumentando como uma progressão aritmética de razão 1, porque é 1, daí o segundo termo é 2, 3, 4, 5, então eu tenho que pegar 1 mais 2 mais 3 mais 4, até n menos 1, que é o nosso último termo que aparece como expoente do Q, tá? Então, vamos pegar lá a soma dos termos de uma progressão aritmética. Também já vimos esse assunto e também está na descrição desse vídeo. A soma de termos de uma progressão aritmética é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. O A1 é o expoente de número 1 ali do Q, certo? Que é 1. E o AN é N menos 1, tá? Vezes N, só que N não é N aí, né? Porque nós não temos N números, né? N termos. Nós temos N menos 1 termos, porque ele não aparece no primeiro termo, esse Q, certo? Ele até aparece só até N menos 1. Então, vai ficar 1 mais N menos 1, que aí dentro eu vou cancelar, né? 1 menos 1 dá 0, vezes N menos 1 lá fora, tudo sobre 2. Se a gente pegar o produto dos termos, né? Pn, é igual ao A1 elevado a N vezes Q elevado a essa continha que a gente acabou de fazer, que é a soma dos termos de uma progressão aritmética, que deu N vezes N menos 1 sobre 2, tá? Pra gente desenvolver melhor esse cálculo, para ficar algo mais enxutinho, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar e transformar esse expoente aí, N do A1, em N sobre 2. Só que eu não posso simplesmente colocar um denominador ali e que vai estragar toda a nossa conta. Então, para eu não estragar nada, para eu não alterar o resultado, se eu pegar o 1 e multiplicar por N, não vai ser a mesma coisa? Vai dar N do mesmo jeito. Então, 2 sobre 2 não é igual a 1? Então, eu posso colocar ali
2n sobre 2, porque o 2 simplifica com o 2 e tá tudo certo, tá? Por que eu fiz isso? Porque, ó, dá uma olhada que o n sobre 2 aparece tanto no A1 quanto no Q. Então, eu posso colocar ele em evidência agora, tá? Então, esse n sobre 2 vai ficar ali fora do parênteses. E dentro do parênteses vai restar o A1 elevado ao quadrado vezes Q elevado a n menos 1, tá? Lá fora, esse expoente em formato de fração, lembrando lá da matemática básica, quando a gente tem um expoente em forma de fração, quer dizer que o denominador, ele na verdade, ele é um índice de uma raiz. Então, eu posso tanto escrever um expoente em formato de fração ou como raiz. Então, esse 2 ali pertence a uma raiz quadrada, porque é índice 2. Se fosse um 3 ali, seria a raiz cúbica. Se fosse um 4, seria uma raiz com índice 4. O A1 ao quadrado não é A1 vezes A1? Ficou desse jeito aí. Só que A1 vezes Q elevado a n menos 1 não é algo que a gente já viu em algum lugar? Sim, é o AN da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Eu posso escrever A1 vezes AN. Os dois estão elevados a n e estão dentro de uma raiz quadrada. E essa é a fórmula do produto dos n termos de uma progressão geométrica. Quando a gente tira qualquer número de uma raiz quadrada, vamos supor raiz quadrada de 4. Pode ser tanto mais 2, porque 2 vezes 2 dá 4, ou pode ser menos 2, porque menos 2 vezes menos 2, nós fazemos a regrinha do sinal, que menos com menos dá mais, e 2 vezes 2 também dá 4. Uau! Quando a gente vai tirar da raiz, esse sinal mais e menos vem automaticamente, tá? Quando o índice da raiz é par. Agora pensando assim, se a tua progressão ela for só de termos positivos, é óbvio que o seu produto também será positivo. Mas se a minha progressão geométrica for alternada, então tiver sinaizinhos de mais e de menos ali, ou se for uma progressão que tenha só termos negativos, né? Nós vamos depender do número de termos dessa progressão para sabermos se este produto será positivo ou negativo. Tanto para a progressão que tem só número negativo, quanto para a progressão que tem termos alternados, se o n for par, o produto será positivo. E se o n for ímpar, aí sim o produto será negativo. Vamos fazer um exercício? Uma progressão geométrica tem primeiro termo igual a 1 e razão igual a raiz de 2. Se o produto dos termos dessa progressão é 2 elevado a 39, então o número de termos é igual a... Ele quer aí o n, certo? Pegando a fórmula que a gente acabou de deduzir, que Pn, que é o produto dos n números de uma PG, é igual a raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a n. Nós iremos primeiro calcular o AN, porque nós não temos, o enunciado não nos deu, mas ele é facílimo de achar. AN não é A1 vezes Q elevado a n menos 1? O A1 ele nos deu, que é 1. A razão, que é o Q, ele deu também, que é a raiz de 2. Lembra que a raiz de 2 a gente pode escrever tanto como raiz ou como expoente em formato de fração? Então vamos escrever ele em formato de fração. Então fica 2 elevado a meio. Uma dica, se não tiver expoente aparente, né? Não está escrito ali, não está explícito, quer dizer que é 1. E se não tiver índice na tua raiz, é porque é 2. Se não for nenhum nem outro, ele vai estar escrito para você e vai ficar muito mais fácil ainda de você visualizar e escrever a raiz em formato de expoente como fração, tá? Então, o 2 pode ser escrito, a raiz de 2 pode ser escrita tanto como raiz de 2 ou como 2 elevado a meio. Nós escolhemos aí porque vai ficar mais fácil depois. Então,
ficou 1 vezes 2 elevado a meio, só que esse meio aí tá elevado também a n menos 2. Menos 1, desculpa. Meio vezes n menos 1 fica n menos 1 sobre 2. E 1 vezes isso vai dar isso aí mesmo, né? Então, o AN nosso vai ficar 2 elevado a n menos 1 sobre 2. Colocando na fórmula, ali dentro da raiz vai ficar 1 vezes 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n, né? Essa raiz eu vou passar para o outro lado, que é o produto. Mas o produto ele deu pra gente também, que é 2 elevado a 39. Eu passo essa raiz como quadrado, então vai ficar 2 na 39 elevado ao quadrado. Quando eu tenho expoente elevado a expoente, tem dois casos, tá? Um parênteses. O próprio expoente tá elevado a algum número, que seria que eu não teria esse parênteses, né? Então, o 39 estaria sendo elevado ao quadrado, então ficaria 39 vezes 39, que não é o caso. Quando a raiz, ela passa para o outro lado, ela passa como quadrado no número todo. Então, quer dizer que é o 2 na 39 que está sendo elevado ao quadrado, não o 39. Então, fica 2 na 39 vezes 2 na 39, que quando eu tenho bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado na 39 mais 39, que nada mais é 2 vezes 39, que dá 78. Igual, aí do outro caso, dá a mesma coisa, né? Eu tenho um expoente, um número dentro do parênteses que tem um expoente elevado a um outro expoente, né? Que quando acontece isso é só multiplicar os expoentes, que eu acabei de falar por quê. Então ficará n menos 1 sobre 2 vezes n. Vocês estão vendo ali que eu tenho igualdade de bases. Quando eu tenho igualdade de bases, eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes. Ficou então que 78 é igual a n menos 1 sobre 2 vezes n, né? Esse 2 eu posso passar para o outro lado, que ficará 78 vezes 2, que dá 156. E esse n aí eu vou multiplicar fazendo distributiva, que é n ao quadrado menos n. Passando tudo para o mesmo lado e igualando a zero, ficará n ao quadrado menos n menos 156 igual a zero, certo? Como dá para fazer produto pela soma e tal, mas eu sei que vocês odeiam fazer produto pela soma, a gente também já viu essa aula, tá? De equação de segundo grau. Também esse link tá na descrição, dá uma olhada lá. Colocando na fórmula, que não é de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o nosso b ao quadrado fica menos 1 ao quadrado, que dá mais 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 156, olha ali a regrinha de sinal, hein? Menos com menos dá mais. Então, ficou mais 624. 624 mais 1 dá 625. A segunda etapa, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O menos b fica menos 1, que vai dar mais 1. O mais ou menos raiz de 625, que é 25. Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2. Aí, chegamos que vai ficar 1 mais ou menos 25 sobre 2. Então, ou vai dar 26 sobre 2 ou menos 24 sobre 2. Aí, é claro que eu não tenho uma progressão de termos com menos 12 termos. Não tem como. Então, essa parte aí a gente vai cancelar e vai ficar com 26 sobre 2, que vai dar 13. A resposta é a letra B. É isso aí, gente. Falta ainda nós vermos da progressão geométrica a soma dos n termos, que pode ser finita ou infinita, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo, tá? Inscreva-se no canal, dê um like, passe aos coleguitas. Até a próxima. Beijo!